Fala, meus queridos! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando o Roots Podcast, o seu podcast agro. Eu sou o Douglas e aqui na minha frente está meu irmão, meu agro-host, Ismael Nego Andrade. dura, Aruíra, meu irmão. Fala, meu povo do agro. É um prazer estar aqui com vocês. Depois de vários meses aí, né, planejando, sonhando. E hoje a gente está aqui, né, negão, realizando esse sonho de contribuir para o agro, para milhares de pessoas ao redor desse Brasil inteiro, né? Então, de antemão, muito obrigado você que está nos assistindo nesse momento, viu? Maravilha. E hoje é a nossa estreia, o nosso primeiro episódio. E a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre quem somos, a ideia é falar um pouquinho das nossas raízes, um pouquinho da nossa trajetória pessoal, da nossa trajetória profissional, até chegar de fato nos dias de hoje, como é que o Roots surgiu, como é que essa ideia apareceu, quais foram os passos nesses últimos meses da construção desse projeto. Esse é o tema do nosso primeiro episódio, esse é o tema da nossa estreia. Maravilha. Nós estamos aqui, negão, para a gente falar temas relevantes ao agro. Nós vamos trazer convidados, temas importantes para quem é do agro, para quem não é do agro, né? E com uma pitadinha de descontração, né, negão? Maravilha, maravilha. Mas antes da gente contar toda a nossa história de vida, para a gente realmente criar essa conexão com vocês, eu queria falar um pouco sobre os nossos parceiros, quem são os nossos parceiros, né? Que acreditaram no Roots, que sonharam junto conosco, né? E incentivaram esse projeto, que são Cultura Agromais, Baú Agro, Estúdio Astronauta e Faelo Filmes. Muito bom! Em nossa timeline, a gente vai falar melhor quando a gente conheceu todos esses parceiros, né, negão? E como que foi, né, esse encontro Falar um aí? pouquinho de cada um, já a gente fala, a ideia hoje é de fato a gente introduzir esse assunto. Quando a gente vou falar um pouquinho mais dos parceiros, a ideia é a gente contar um pouquinho da história, como é que a gente conheceu eles, da história, como é que surgiu essa parceria. E, enfim, a gente falar um pouquinho sobre como é que apareceram essas pessoas e essas empresas na nossa vida e na vida do Roots. E no momento que essas empresas, né, apareceram na nossa vida, a gente vai contar com detalhes o que é o propósito dessas empresas no agro, né? Para que vocês conheçam mais e, quem sabe, tornar parceiros de vocês também, né? Mas antes da gente nos apresentar, né, negão, vamos falar, né, antes do nosso nascimento, né? De onde nós viemos, quais as nossas raízes, quais os nossos roots, né? E para isso, eu sou muito curioso nessa parte. Eu já tentei pesquisar a nossa árvore genealógica, né? Quem são os nossos ancestrais, né? E eu já sentei com a minha avó Maria, quem são os pais dela, quem são os avós. Já tentei fazer esse desenho com meu pai, com o nosso pai, com a nossa mãe. E de forma muito rápida, essa árvore ela finalizava na terceira geração que nos antecede. Então, assim, algumas pessoas conseguem ter a sua árvore genealógica puxada, né? desenhadinha, vai em cartórios, vai na igreja e consegue ver, às vezes, até uma origem em outro país, né? E para nós, o que eu posso dizer é que nós somos descendentes de pessoas simples, de pessoas do meio rural, de pessoas que deixaram para nós, né, uma grande herança, que é uma herança de pessoas do bem, como ser um ser humano ético, e como dar valor à vida nos mínimos detalhes, né, negão? Maravilha, essa é a ideia. Essa é a ideia. Quando a gente fala de família, de fato a gente vai falar de valores, a gente vai falar de passado, de ancestrais, e o que a gente precisa entender dentro de um universo do hoje, do agora, é quem nós somos hoje, de fato, a gente carrega, né, toda essa descendência do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista de educação, e um vai passando para o outro, cada geração vai melhorando um pouquinho, e chega até nessas duas criaturas aqui que está na sua frente. E é um desafio muito grande, né? Hoje os valores que nós carregamos, né, são valores que, se a gente puxar lá atrás, são valores que foram passados de geração para geração, né? E o nosso compromisso como pais, eu sou pai de 2 filhos, você é pai de 2 filhos, e você que está nos escutando, que está nos vendo neste momento, né, é uma responsabilidade muito grande dos pais passar os valores, não vou falar nem valores corretos, né, porque não existe valores corretos,
passar os reais valores para os nossos filhos, né? E sempre melhorando, né? Corrigir o que nós fizemos de errado para a gente passar para os nossos filhos uma boa educação, né? Valores relevantes. E para começar essa história, eu queria falar um pouco sobre o nosso avô materno, que é o Tiãozão, né? Sebastião, conhecido como Tiãozão, que nasceu lá na década de 30 e nos deixou há mais ou menos quanto tempo, negão? Rapaz, já tem uns anos, hein? Uns 7, 8 anos? Tem mais. 9 anos. 9 anos, né? 10 anos. 9 anos. E o nosso avô, mais conhecido como Tiãozão, ele conseguiu passar para nós, de alguma forma, né, através da minha mãe, alguns valores muito importantes, como o valor do trabalho, o valor de realmente conduzir uma vida com ética, né, e com simplicidade. O nosso avô, ele foi pedreiro, mestre de obras, ele trabalhou na construção de Brasília, trabalhou no DR, né, nas rodovias aí do Brasil inteiro, e ele tinha como hobby o violão, né, o pandeiro, era seresteiro. Eu imagino que ele conheceu a nossa avó nessas rodas de viola, né, de violão, de seresta, né, onde era muito comum antigamente essas serestas, né. Ele gostava bastante. Eu lembro de um fato muito interessante, porque o nosso avô, ele gostava muito de violão, né? Uhum. E ele queria, de uma certa forma, passar esse gosto do violão pra frente, né? Aí eu acho que você... Foi o primeiro. Na verdade, ele me deu um violão de presente. Eu lembro. Eu não lembro a idade, assim, mas ele me deu um violão de presente. Logo os nossos pais já me colocaram numa aula de violão. E dali, poucos dias, eu já estava tocando as primeiras músicas de violão. Você tinha o quê? 8 anos? 10? Não, mais, né? 12 anos, né? Tinha mais, uns 12, 13 anos. 12, 13 anos. Eu lembro que era um violãozinho pequenininho, Janine, né? Janine, pequenininho, amarelinho, bonitinho, toda a vida. No que ele deu esse violão de presente pra você começou as aulas e eu fiquei enciumado, gente do céu. Fiquei enciumado porque pra mim tipo assim, nossa, a música pra mim tá na minha veia de alguma forma, acredito que pelo meu avô também, e eu fiquei enciumado. E a nossa mãe falou pro vovô, né? Deu um toque nele. Vovô Tião. Ô pai, o senhor vai ter que dar um violão pro Ismael, porque ele ficou meio enciumado, né? Aí passou pouco tempo, ele falou pra mim, Ismael, vou te dar um violão, você quer? Eu falei assim, vô, não quero não. Eu quero uma viola. Porque a gente, desde criança, né, negão? A gente foi acostumado a escutar Tião Carreiro Pardim, né? Principalmente Tião Carreiro Pardim, que a gente escuta até hoje lá em casa, na casa dos nossos pais. Inclusive as mesmas músicas. Inclusive o mesmo repertório. E aquele disco de vinil tocava Tião Carreiro Pardim. E eu tomei um gosto disso desde a infância no segmento da viola. Aí meu avô me deu uma viola de presente. E pra mim foi um despertar para esse instrumento que eu carrego, até tatuado no braço, que é a viola. E mais pra frente eu vou contar pra vocês qual que foi a minha ligação com a viola, né? A ligação foi essa, mas qual que foi a minha história com a viola? Mas na verdade foi por aí, né? Na verdade, essa viola começou eu me encontrei lá, aí, né? Nós começamos... A gente fez aula junto, assim, com o mesmo professor, mas logo você já saiu, virou autodidata, assim, com bastante pesquisa. E naquela época não tinha pesquisa fácil igual tem hoje na internet, hoje né? tem tudo muito fácil. Na época foi meio que de ouvido, escutando música e sair nos primeiros solados. Nesse momento, depois de uns 2 anos, eu já abandonei o violão de lado também. O Ismael seguiu forte, basicamente, se não fosse... Eu vi aqui que eu abri uma caixinha no Instagram de pergunta e para o pessoal participar hoje, selecionei até algumas perguntas pra gente ler já. E uma das perguntas era sobre se não fosse o agro, o que seria, né? Eu já chuto que daí já sairia alguma coisa de música, já sairia alguma coisa de viola. Com toda certeza absoluta. Foi isso. Aí, do violão e a viola, aí eu já abandonei. Depois que o Ismael entrou nesse ramo aí e dedicou com muito... Porque tudo na vida é treino, tudo na vida é dedicação. Existe quem nasce de fato com o dom. Não foi o meu caso pro violão. Acredito que pro Ismael também não. Mas como o treino excessivo e a repetição que você se propôs a colocar energia nesse movimento, de fato veio a maestria do ponto de vista
artista, né? Maestria artística. Não, maestria não. Maestria é meu amigo e violeiro Felipe Rezende, lá de Uberlândia. Sim. Lucas Reis e Tássio, pessoas aí que dominam o braço da viola, viu? Eu fico só como hoje, como um hobby que eu adoro demais. Inclusive, a nossa vinheta de abertura tem o som da viola gravado com o Felipe Rezende. Não, né? Só gravado, né? Produzido pelo Felipe Rezende, ele que teve essa missão, né? Quando eu falei para ele, Felipe, a gente precisa de uma vinheta pro Roots Podcast. Bora fazer? Vai, Ismael, bora. Então, assim... Na verdade, a gente teve nem dúvida que seria alguma coisa em relação à viola, né? E essa construção foi legal. E como é que é o pensamento humano, né? O Felipe mandou essa vinheta para mim, antes mesmo de eu compartilhar com você, né? Eu escutei ela, né? Falei assim, não tá legal, né? Aí disso eu solicitei mais umas 3, 4 opções pra gente voltar na mesma. Mas a gente vai contar mais pra frente, né? Nessa timeline da nossa história. Nós já fomos lá pra criação do Roots, né? Nós estamos falando dos nossos avós. Justamente. A gente tá no nosso avô Tiãozão, vamos passar pra nossa avó Lindalva, que é importante a gente falar também sobre os nossos avós, né? Todos os nossos avós, como os nossos descendentes, né? A minha avó Lindalva, quero mandar um beijo pra ela, que está nos vendo neste momento, né? Beijo, vó! Beijo, vó! Vó Lindalva é um exemplo de mulher que soube criar os filhos, né? Com muitos valores, costureira, bordava, cortava o cabelo, fazia peruca, pintava Nós quadros, cortamos muito né? cabelo com ela, hein? Muito. E um beijo, vó. A senhora é um exemplo para nós. Nossa infância, né? foi toda cortando cabelo com a avó. Agora, quem que nós vamos falar? Vô? Vô Tonico, vó Maria. Vô Tonico é um José Pereira Alves, né? Mais conhecido como Zé Tonico. O nosso vô, ele tem uma ligação mais estreita com o agro, né? Com o meio rural. Eu não sei se você tem recordações dele, mas eu conheci ele até os meus 8 anos de idade. Ele veio nos deixar em 94, mas ele foi um exemplo de um grande homem, né? Trabalhou em carvoeiras, na fazenda, criava galinha, porco, gado, cortava madeira. Enfim, ele teve a sua ligação com o agro, que eu acho que foi isso que despertou esse meio agro nosso de maneira até inconsciente, né? E falando também agora da nossa avó, Maria Rita Alves, vó Maria, Dona Maria, com 90 e quantos anos de idade, negão? Rapaz, quase 100 já. Quase 100, né? Ela é de 24. Beijo, vó, mãe de 15 filhos, né? Que hoje, se eu não me engano, são 7. Mas é um exemplo de uma avó, de uma mãe, de uma mulher que criou muitos filhos e dedicou a sua vida aos filhos. Então, essa é a descendência que nós temos, né? Que surgiram os nossos pai e a pais. mãe. Né? O pai Aristides, conhecido como Tidão, Tidim, Aristides, a mãe Vânia, ambos trabalharam aí a sua jornada profissional em cargos públicos. E eu lembrei, quando eu estava pensando que a gente criou esse racional de trazer os nossos descendentes e falar um pouquinho, quando chegar a parte profissional dos nossos pais, ambos o pai trabalhando para o governo federal, a mãe no âmbito municipal. E eu fui questionado, rapaz, numa entrevista de emprego sobre, eu não lembro quando, nem onde, quando eu falei um pouco dos meus pais, que foi questionado sobre por que eu estava indo para a iniciativa privada e não seguindo o racional dos pais de carreira pública e tal. E eu fiquei com isso na cabeça por muito tempo. E sempre trabalhei, né, não vamos falar isso lá na frente também, no ramo privado. E por que não seguir uma carreira pública e tal, com a palavra estabilidade e tal. Aí a gente vai falar um pouquinho de gerações, né? As gerações dos nossos pais, basicamente com várias pessoas que a gente conversa das gerações dele, prezavam demais a estabilidade, né? Por esse universo estável, que também há controvérsias dessa estabilidade, mas a nossa geração já vem com essa pegada, de fato, do movimento, já vem com essa pegada do não sei nem porque eu comecei a falar disso. Tá ótimo. É um racional bacana. Mas até pegando um gancho dessa fala sua aí, é comum, né, essa geração dos nossos pais terem procurado a estabilidade diante das dificuldades que eles viveram na infância, né? Então a gente está falando de não só dos nossos pais e dos nossos avós, mas a gente está falando de gerações que tiveram dificuldades em termos de
de ter uma alimentação em casa, né? Que a gente tá falando assim, a preocupação basicamente era a alimentação, né? justamente, porque Que- duas gerações antecedentes à nossa eram gerações que tinham facilmente 5, 6, 7, 8, 15 filhos, Exato. como é o caso da nossa avó. Então a busca por estabilidade foi procurada e foi e até tentaram passar isso pra gente. Uhum. Quando eu tinha lá meus 15, 16, 17 anos, papai falava assim, vamos fazer concurso da Caixa, vamos fazer concurso Exato. do INSS, vamos fazer concurso. Então, tentaram passar isso pra gente. Lógico que eu fiz os concursos, não passei, graças a Deus, né? Mas Você chegou a fazer concurso? as gerações mudam, né? Eu não Cheguei a fazer. E a hora que corrigir a prova, gabarito, era que desastre, né? Não era pra ser, né? Mas foi bem legal, assim, os nossos pais também, eles formaram, né, nos formaram, assim, o caráter de também bastante trabalho. Eu lembro, é muito nítido na minha cabeça, assim, eu lembrar do racional dos pais saírem cedo, voltar no final do dia, e com horário, e trabalhando muito, e bastante dedicado nesse ponto de vista, e passando todos os valores para nós, e só tem que agradecer o que eles construíram no nosso racional, construíram nós enquanto pessoas. Um beijo, pai, um beijo, mãe, amo vocês! Estão nos vendo aí. Beijo, pai. Beijo, mãe. Obrigado por tudo. Vamos chegar na gente, então, né? Em nós. Vambora? Falamos dos nossos avós, falamos um pouco dos nossos pais e até o momento onde nós chegamos nesse mundo aí, né? Eu nasci em 11 de fevereiro de 1987 na cidade de Patos de Minas, né? Então agora, nesse momento, nós estamos falando da nossa naturalidade, Exato. né? Então para você que está nos vendo aí, nós somos de Patos de Minas, uma cidade aqui do interior de Minas Gerais, mais conhecida como Terra do Milho. Capital do milho. Capital do milho, né? Nós vamos trazer esse tema aqui ainda, entender por que naquela época era a capital do milho, tá? E capital do milho só tem uma lembrança, Festa do Milho, né? Festa Nacional do Milho. Festa nacional do E milho. teremos este ano um especial Feira Milho, viu? Opa, Se tiver Feira Milho, eu acho que vai ter, né? parece que sim, tá tendo um Parece que sim. burburinho aí que sim. Maravilha. Eu fico até chateado porque o Ismael é mais velho que eu, ele nasceu em 87, eu nasci em 88, uma diferença muito pequena. Foi assim, pai e mãe foi rápido. Foi rápido, um saiu, o outro entrou. E aonde é que a turma topa nós dois, insiste em dizer que eu sou mais velho uns 3, 4 anos. Eu fico chateado. Então deixo aqui já publicamente relatado e documentado que o Ismael é mais velho. A lata dele tá um pouquinho mais enxuta, mas eu sou o caçula da família. Não, mas eu vou te contar o que é isso aí. É porque eu tenho amigas, né? Do meio da estética, né? Aí Então, sim. assim, um beijo pra Camila. Camila, minha Botox, que que é? profissional, botoxer. Aí né? sim. Então, tô brincando, gente. Aqui o Botox não existe mais. Mas se vocês olharem para essa lataria, que é uma lataria que tá mais experiente no estado de terra, Aqui né? a Eu turma caminhei fala- mais exato. no asfalto, A né? turma fala o caminhão de leite, né? Ele é bom de ano e ruim de lata. né? Mas beleza, eu nasci em 11 de fevereiro de 87, então eu sou do signo de Aquário. Veio essa o Todo Ismael tá mundo. brincando, é porque veio essa pergunta nas caixinhas. Que signo que vocês são? Uma seguidora mandou lá que signo que vocês são. Eu nasci em novembro, 21 de novembro de 88, eu sou do Escorpião. E eu gosto Vixe, demais de falar de signo, mas assim, eu gosto de falar porque é claro que eu tenho me apegado a tudo ultimamente, assim. Então, falou que é coisa boa, falou que é energia boa, eu já me apego. Então você fala do meu depois aí, então? Não, mas é porque eu entendo pouco, sabe? Aham. Eu entendo pouco, mas eu falo que signo, se a gente lê a descrição do signo sem falar o título do signo qual que é, e eu afirmar pra você, basicamente, qual que é o seu signo mesmo? Aquário. Aquário. Eu falo aquário, eu tô lendo escorpião, mas eu vou falar assim, aquário. Pá, 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 pá. Você vai falar, putz, sou eu, ué. Sou eu. Aí vai lendo, sou eu. Olha, ó. Existe um fundamento e tem pessoas especializadas. Não, em eu não ler. tô, Ó, aí eu tô tem brincando. Tem ascendente, como é ascendente que fala, né? Ascendente. Ascendente. É legal. A minha esposa ama isso. Ascendente Já em- ela vai vir cada um depoimento pra nós sobre o universo astrológico. Eu respeito demais. Eu fico mais brincando com ela nesse sentido. No fundo, se tá falando uma coisa que agrega e que é energia boa, eu vou pegar. Se tá falando que é ruim, eu meio que jogo pra essa parte que eu Você não... quer dizer então que pode falar de qualquer signo que vai bater com todos. certinho. Então você é de escorpião, eu sou de aquário, né? Escorpião. Então nasci, né? Nasci
Você nasceu no outro ano. E nós vivemos uma infância muito, muito diferente da infância de hoje, né? Uhum. Quando eu falo diferente é porque nós temos exemplos dos nossos filhos, né? E também da sociedade, do mundo digital, tecnológico. Então, naquela época, a gente brincava. Foi uma. Pipa, né? Ainda assim, Pipa, carrinho de rolemã. se a gente não tomar cuidado da nossa geração para a geração de fato dos nossos filhos, as brincadeiras mudaram muito. Se a gente não trouxer o cenário de reviver algumas brincadeiras que a gente brincou, de peão, de pipa, de, sei lá, polícia e ladrão Bolinha na de rua, gude. correr no quarteirão, a mãe e o pai ficavam lá dentro de casa, nem não sabia, mas nós já tava 3, 4 quarteirão pra cima, e às vezes os limites, hoje saiu da sala, foi pra cozinha, nós já tá preocupado, né? Então, O bom é que naquela época você brincava lá, você brincava, por exemplo, de 6h30 da tarde, né? Por exemplo, 6h30 da tarde até 10 horas da noite. Ó, que você chegava 8h30 de vez em quando, você chegava 8h30 em casa pra você tomar uma água pra sair, a mãe já falou assim, não, pode ficar, vai sair mais não. só escutava o grito da mãe pra ir tomar Não, banho. você não vai sair mais não. Eu falei, mãe, mas como é que eu vou explicar pros... tinha É. esses contratempos Mas ainda, foi uma né? infância legal. Eu lembro claramente, assim, na minha cabeça de pipa. Eu lembro claramente de muita brincadeira de bola, assim. A gente fazia escolinha e depois voltava, ainda jogava na rua. Foi uma infância vivida. Aquele futebolzinho lá no asfalto que arrancava a cabeça do dedão, né? Ou O com golzinho- tijolo, ou com golzinho. O golzinho era com tijolinho Uhum. ou com chinelo. Era verdade. né? Com chinelo. Bom demais, né? Bons momentos. Então a gente tinha aquele Ciclo. ciclo de amizades, né? Eram ali 6, 7, 8 moleques ali brincando na rua e um batendo na porta do outro e vão chamar, vão brincar. Foi uma fase muito boa. E viramos adolescentes, nós mudamos, né, de casa, Uhum. né? Mudamos de casa para uma casa que nossos pais construíram com muito trabalho, com muito suor. Eu lembro que A gente que ele acompanhou leva- muitos anos. ele né? levava a gente na construção, né? Então, assim, muito diferente das construções de casas, né? Uhum. Que são feitas hoje, dali 6 meses a casa está pronta. Se eu não me engano, o papai e a mamãe demorou, sei lá, 3 anos para construir Se aquela não foi casa. mais, acho Se que não uns foi 5 mais. anos que demorou pra construir. Então economizavam, fazia a base, economizavam, subia a parede, economizava, fazia a laje. E a gente foi vivendo aquilo ali e foi um momento importante onde que a gente passou, às vezes até de forma inconsciente, valorizar o trabalho, Uhum. valorizar o dinheiro. Enfim, mudamos de bairro, começamos a morar numa casa melhor, novas amizades, porém completamente diferente daquele ambiente que a gente estava acostumado. Porque o bairro era diferente, não tinha aquela criançada, nós já estávamos pré-adolescentes, né? Aí veio Com outros interesses. com outros interesses, né? Já começando a realmente querer namorar, querer sair, querer ir pra umas Aí sim. festinhas, né? E aí, Mais ou menos. mais ou menos. Você foi mais festeiro que eu. Será? Eu acho. Acho que aproveitei muito pouco lá atrás, eu né? também. Casei cedo, Menino. menino. E eu vou contar pra vocês a história. E aí, como que surgiu o agro na nossa vida? Aí já vira chavinha É. pra faculdade, né? Como é que surgiu o agro? Quando eu me vi no terceiro ano, eu não sabia o que eu ia fazer, até o início do terceiro ano, e tinha uma veia lá no fundo assim, não, vai ser agronomia. Eu não tinha nenhum amigo ligado ao agro, nossa família não era de fazendeiros, de dono de terra. A ligação única que eu tinha era o nosso avô paterno, o Zé Tunico, que tinha aquele sítiozinho que eu tenho vaguíssimas lembranças, mas a nossa família foi criada no meio de raízes rurais, né? Então eu tinha essa raiz, e você também, né? Então eu ingressei, eu decidi. Rapaz, eu não tenho clara, Não. assim, na minha cabeça por que eu decidi fazer agronomia, assim, nesse E, eu- sentido. e até voltando, eu lembro que no segundo ano do ensino médio, pro terceiro, finalizou o segundo ano do ensino médio, eu falei assim, pá, eu quero entrar na escola agrícola. Não, minto. Eu terminei a 8ª série, né, para fazer o ensino médio na escola agrícola. Primeiro, Aqui segundo, terceiro. Ensino médio na escola agrícola. Fui na escola agrícola, fiz a prova de seleção, passei. No momento que eu fui começar as aulas, tipo assim, uma semana antes, 2 semanas antes, eu decidi não entrar para a escola agrícola. Porque o que eu pensei? Opa, eu vou fazer um ensino médio. Eu não estou com tanta certeza assim. Eu já estou pegando um caminho bem direcionado. Se eu quiser outro caminho lá na frente, eu estou tomando a decisão errada agora. Uhum. Então, eu prefiro voltar a fazer o ensino médio tradicional
e se confirmar mesmo Não o tava, agro não tava na la- minha vida, latente assim ainda. o agro na minha vida, bola que se segue, tá tudo certo. Então essa foi minha vida de ingresso na faculdade. Como é que foi a sua? Na Você verdade, lembra? na verdade, quando você entrou um ano antes de mim, né? Eu lembro que na faculdade que a gente fez aqui em Patos de Minas, no Unipam, sempre teve observatórios, né? Então, antes de sim. fazer a faculdade, antes de ingressar no curso, tinha um evento, eu não sei se tem até hoje, mas um evento promovido pela faculdade para poder apresentar os cursos, cursos, de né? uma maneira sucinta e rápida para os futuros alunos. Eu participei desse observatório, a ideia do observatório é dar um direcionamento para aquele cara que está mais perdido. Eu me encontrava nessa situação, e o observatório deixou um pouco mais claro esse cenário para mim, mas eu acho que o poder de decisão, assim, de fazer agronomia ou não, ele veio pelo cenário que você já se encontrava ali. Eu sentia, não sei, seguro de poder também caminhar nesse cenário. Você começou a ver algumas amizades minhas, né? Começou a... Mas não já pensando lá no profissional, nas vagas de trabalho e tal, nada disso. Foi meio que natural. Aí, de fato, quando começa o curso, começa a viver o racional, principalmente lá depois do segundo ano, terceiro ano, que começa as especificidades. Aí sim, entendi que aquilo era pra minha vida também. Eu lembro que uma tia nossa, a tia Zélia, um beijo, tia Zélia, na época de construção desse meu racional, de qual caminho eu ia seguir, ela me mandou uma revista, não sei nem como, não sei nem que revista que é, mas falando de um monte de curso. Tipo assim, porque na cabeça eu já estava decidido em agronomia nesse momento, mas me mandou uma revista para ler um monte de matéria sobre vários cursos, já essas revistas já falando de profissões do futuro e tal, mas nada me tirou naquele momento de cabeça, de fato, de ingressar no agro. E nada mais do que certo que o agro, né, é uma profissão do presente e do futuro, né? Quando a gente já remete a alguns assuntos que a gente abordou em algumas lives, né? A crescente demanda por alimentos. Exato. E o Brasil sempre vai ser a bola da vez. Nós sempre acertamos vai ser, naquele momento, na decisão, justamente. mesmo sem entender muito a profundidade desse cenário. E graças a Deus que tomamos essa decisão. E fomos os primeiros de sei lá quantos primos que nós temos, né? A entrar no segmento agro. E hoje nós temos o prazer de ter a Sara, ter o Saulo, né? A Sara já formada, já trabalhando, né? O Saulo também. Mas colou grau ontem, né? Abraço, Saulo, Sara, por dar sequência, né, na nossa família nesse meio agro. E aí, entramos para faculdade para quem já conhece, aquele negócio bom demais. E agronomia não tem nada igual. Faculdade de agronomia não tem nada igual. É aquela alegria, é aquele negócio descontraído. Primeiro, segundo ano, gente do céu. Quer estudar muito, não. Eu conheci minha esposa no primeiro... Deixa eu tomar conta dessa bagaça aqui. Eu conheci minha esposa no primeiro ano de faculdade, então eu não tenho essa recordação. Não tenho essa recordação de farraiada, não tem essa recordação. Tem, né? Tá ali rindo ali, vocês farrearam junto muitas Ainda vezes. bem que tá sendo gravado, que ela não pode pular essas câmeras aqui, que senão ela já tinha pulado aqui, que o trem foi feio. E aí, faculdade, época boa, muita festa, e até bom eu já voltar aqui na história lá da viola, porque quando eu comecei a faculdade, em 2005 eu comecei a faculdade aqui no 2007, Unipam, em Patos de Minas. E desde o momento que eu ganhei a viola do Votião, que eu lembro até a data, foi dia 26/10/2001. Era uma viola vermelha da Giannini. Então de 2001 a 2005, eu tocava viola quase todos os dias lá em casa. Então eu comecei a ter uma destreza na viola, né? E dentro da faculdade, essa viola, gente do céu, esse trem foi bom. Mas foi bom. Todo mundo queria que tocasse viola, qualquer farrinha traz a viola. E eu comecei a levar o negócio não de maneira séria, mas eu comecei a levar o negócio a partir do momento que eu conheci o Ricardo. Abraço, Ricardo Oliveira, nosso amigo. Fiz uma dupla com o Ricardo na época da faculdade. Bombou essa dupla. Então a gente tocava nas festas da agronomia, da zootecnia. Na época não tinha veterinária, mas a gente fazia muita festinha em república. Na época existia muita república aqui em Patos. E hoje não tem, né? Pra você ver a mudança, né? Na verdade, às vezes você só tá fora desse contexto. Às vezes existe muita. Pode ser. Mudaram de lugar, né? Hoje as repúblicas são diferentes e lugares diferentes.
Mas foi um momento muito bom, inclusive, você falou que nunca participou de farra. Eu lembro de eu tocar Lá mais ou vem. menos umas 5, 6 festas de República e vocês dois estavam lá. Ah, não, senhor. Sim, Pulando, e claro. vocês estavam farriando, Claro, né? Lembrou? algumas. Então foi um ano muito bom, uma época muito boa. Você formou em 2009? Formei no finalzinho de 2008. 2008. Colei grau, se eu não me engano, foi dezembro de 2008. Ainda a nossa turma ainda era. A minha turma ainda foi a última turma de 4 anos de graduação na agronomia. Depois que eu formei, já passou para os 5 anos que são até hoje. Eu formei finalzinho de 2010, 2 anos depois. Aí a gente já largou esse universo e já ingressou de fato no mercado de trabalho. Vamos pular para essa parte? Essa Vamos parte é boa. pular, boa demais. Eu tive uma sorte muito grande de colar grau em dezembro, né? Em janeiro eu já comecei trabalhando. Quero mandar um abraço aqui ao Léo, né? Que me deu meu primeiro emprego lá em Brasilândia de Minas. Fronteira agrícola. Fronteira agrícola, né? Ele que me abraçou de antemão, Ismael, vamos para cá que você vai aprender aqui. Então eu tive uma passagem lá curta, Legal. mas de grande importância, né? Você formar e já começa a trabalhar. E hoje a gente vê pessoas igual o Saulo, igual a Sara, que tá começando a trabalhar estudando, né? É. Então, hoje você formar e trabalhar não é grande vantagem não, mas tá 100%. Né? Mas a gente achava o máximo, eu achei o máximo, começar a trabalhar já. Então lá eu pude entender como é que funciona essa dinâmica do consultor comercial, né? Técnico e comercial. É o agrônomo de campo, né? Que recomenda, que vende. E rapidamente eu recebi uma proposta para trabalhar em uma grande revenda aqui, Da nossa região. da nossa região, com matriz em Patos de Minas, né? Com filiais aqui na nossa região. Comecei a trabalhar numa filial de IBA. Então lá eu tive a oportunidade de começar a trabalhar na cultura do café, a qual eu tenho uma paixão muito grande. Eu tenho uma história muito longa do café, começando nesse momento, em 2009 ainda, para abrir, realmente, abrir essa área de café que essa empresa precisava atuar na região. Então foi um momento muito, Legal. muito bacana. Rapidamente eu fui transferido para outra filial, recém-aberta, em um mercado já onde que a cafeicultura já estava estabelecida, outro perfil de cliente, outro perfil de mercado. Então, pude pegar outros níveis de tecnologia, né? E eu fui tomando um gosto pelo café de uma forma muito, muito prazerosa, porque diferentemente de culturas anuais, onde você pega uma soja, um milho, um feijão, o café é como se fosse uma criança, né? Como se fosse um bebê. Você acompanha desde o pré-plantio, você planta a muda, você vê o desenvolvimento, você vê o que deu errado, aí você vai acompanhando aquilo, é uma criança que vai crescendo, e você vê florada, você vê produção, café cereja, né? Então é muito Mesmo muito ano gostoso. você tá É muito preocupado com a gostoso. produção, você está preocupado com o crescimento vegetativo pro outro ano. Justamente. Então tive esse momento muito bacana da cultura do café e eu tive uma terceira transferência nessa mesma empresa para assumir uma coordenação de uma área cafeeira que era realmente um grande desafio para a empresa, né? Então essa é a minha história com o café, né? Eu tive a oportunidade de liderar algumas pessoas, né? Formar equipes, onde eu comecei a ter o meu desenvolvimento pessoal na questão de gestão de pessoas, gestão de processos, estratégia de marketing. Então foi um momento muito bacana. Isso, nós estamos falando de que ano? Nós estamos falando em 2018 já, né? Ah, tá. Perfeito. Foram quase 10 anos aí de minha história com o café, né? Desses quase 10 anos, focado no 8 anos foi como consultor técnico e comercial e 2 anos realmente na gestão de uma equipe, de um novo campo, de um novo mercado, onde que a empresa precisava atuar de uma forma mais estratégica. Eu começo lá em 2010, final de 2010, já início de 2011, eu formo também, sei muito norte de onde seguir. Quando eu estava na faculdade, basicamente o objetivo em comum da turma nossa, assim, dos amigos da sala, era sair da faculdade e entrar numa multinacional, aprender e salário, e a mexida era essa, entrar de fato no segmento comercial, que é um dos grandes segmentos que mais emprega engenheiros agrônomos nesse grande universo de produção. Mas eu saio dali, sem muito norte, o Bruno Alves, nosso amigão, nosso irmãozão,
Ele Abraço, conduzindo, irmão. conduzindo um projeto em Cristalina, Goiás, de plantio de hortaliças e conduzindo um novo projeto, me convidou para ir para lá. Falou, Douglas, você tá à toa aí, vamos andar. Então foi basicamente quem anda à toa, de fato, descobre muita coisa. E eu fui para lá, para Cristalina, Goiás, foi minha primeira experiência pós-formado. Fiz vários estágios durante a faculdade, mas foi minha primeira experiência pós-formado. Fui para lá para enxergar um universo de produção de hortaliça, de cenoura, de cebola, de alho. Fiquei lá 30 dias, fiz algumas entrevistas, não deu muito certo, sem experiência profissional. Aí eu volto e já começo a ingressar, aí deu certo uma entrevista, a Bianca me auxiliou demais nesse ponto da minha vida. Um beijo, um abraço, Bianca. Bianca me introduziu num cenário de São Gotardo, Minas Gerais, me apresentou para umas pessoas chaves na época, e eu fiz umas entrevistas, deu certo. Ingressei no mercado de distribuição de insumos, focado em semente de hortaliça. Então trabalhei com semente de hortaliça, com produtos biológicos, com fertilizantes, durante um período de uns 3 anos, 3, 4 anos. Tive uma experiência depois de gestão de pessoas, processos, também no mercado de distribuição, já no mercado cooperativista. Depois do mercado cooperativista saí, montei meu próprio negócio, tive essa experiência também maravilhosa. Saio dessa experiência e volto agora para o mercado privado novamente, no universo cooperativista. Então, nesses últimos 10 anos, foi um cenário de muito aprendizado, um cenário de diversas experiências, um cenário de diversas posições. Eu saí, diferente de você, que teve uma função super técnica, assim, e com bastante presença lá na ponta, lá no produtor. Eu tive esse movimento durante uns 3, 4 anos, e depois os últimos 6 anos, 7 anos, de fato foi menos campo e um pouco mais de gestão de pessoas, de processos, de liderar a equipe, de conduzir de fato negócios. E o negócio no agro me chamou muita atenção. Então hoje tudo que eu olho, tudo que eu observo nesse grande cenário nosso, eu gosto de entender dos números, entender o que está acontecendo, entender das pessoas, entender desse universo de gestão de pessoas e processos que também fazem parte do agro. Mas de fato sair um pouquinho desse universo que você ficou inserido por muito tempo. E foi muito legal também. É uma trajetória muito, muito bacana a sua. E eu continuando a minha, né, em 2018, quando eu saí dessa empresa, que eu comecei a ter uma visão diferente, foi quando eu entrei na cooperativa. Uma cooperativa aqui, importante aqui da nossa região, que eu digo que foi a minha maior escola como ser humano, como profissional, porque lá eu pude entender o que é o espírito cooperativo, que é uma dinâmica totalmente diferente de uma distribuição, de uma revenda, né? Vamos falar o nome revenda. E eu lembro muito bem que o presidente, Tarcísio, né? Daniel, Helder, principalmente o Tarcísio, um abraço para eles e toda a equipe. Tarcísio, abraço, Helder. Eu lembro que o Tarcísio falou assim, Ismael, calma, você está muito acelerado. Então, assim, eu demorei uns 3, 4, 5 meses até me adaptar a uma nova rotina de trabalho, né? Porque a gente... isso é importante, é válido para todas as funções, né? Para todas as mudanças de emprego dentro da mesma área. A gente adaptar realmente a cultura e os processos da empresa. Então foi uma mudança muito diferente para mim. E eu pude entender que tudo tem seu tempo, que os processos são importantes, que a liderança é importante e que para a gente atingir tal objetivo, às vezes a gente tem que realmente olhar para o processo e mudar ele. Então, eu pude contribuir muito nessa questão de melhoria de processos para que o resultado seja mais eficiente e seja mais produtivo, né, para o cooperado, né? Ele consiga visualizar isso de uma maneira mais eficaz. Né? Eu falo assim, quanto maior o negócio, quanto maior a empresa, quanto maior o número de pessoas envolvidas, mais burocrático o sistema se faz necessário para tudo rodar. A gente vai falar isso de processo, a gente vai trazer muito convidado legal que vai falar um pouco desse universo, mas a gente deixa decisões um pouco mais lentas do ponto de vista de uma operação enxuta, uma operação com um sócio, 2 sócios e poucos funcionários. Quando a gente passa por um universo no empreendedorismo com mais pessoas e mais processos, o grande desafio está aí, em deixar a agilidade versus burocracia fazer de fato acontecer. É uma briga boa no universo de grandes negócios. Com certeza. E nesse momento, Negão,
eu tive a oportunidade, a qual oportunidade que você conhece hoje, de participar de toda a cadeia, né? Se a gente for pensar a cooperativa, desde análise do mercado, né? Eu fazia a gestão do departamento agrícola comercial, né? Então, desde a análise do mercado, análise de mercado, o que é a demanda do cooperado, né? Compra, aquisição de insumos, precificação desses insumos, construção de uma campanha onde a gente pode atingir os anseios do cooperado em termos de prazos, de valores, né? E até garantir que esse produto chegue na propriedade, né? A gente está falando de logística de fertilizantes, logística de defensivos, de outros insumos, né? Calcário, gesso, até a propriedade e o acompanhamento desses insumos, né? Na propriedade até que ele consiga realmente produzir e girar o negócio dele de uma maneira bem eficiente. Legal. Nesse caminho aí, nesse nosso universo, já começa essa parte da comunicação ficar mais latente no seu profissional, na sua persona. Essa ideia de entregar para o universo e promover material, promover conteúdo. Você dá uma virada de chave nas suas redes sociais, de fato, para mudar o seu foco, né? Aí começa, eu já estou tentando caminhar um racional para a gente chegar no roots, né? Então, falando um pouquinho de como é que a gente está aqui hoje, né? Como é que a gente está nesse cenário de podcast, como é que a gente está nesse cenário de encontrar esse meio para poder gerar conteúdo, saindo desse universo que a gente falou de hoje para trás. 2021 foi um ano extremamente diferente, né? E ao mesmo tempo difícil e ao mesmo tempo com muitas oportunidades, né? Então a gente viu o meio digital tomar grandes proporções, né? Reuniões que eram feitas de maneira presencial, hoje são feitas online. Mesmo após tudo isso ter passado e podendo voltar à normalidade, a gente vê que mudou muita coisa, né? O digital, a tecnologia tomou conta. E eu percebi, se eu não me engano, foi em meados do ano passado, de 2021, que eu poderia falar sobre o meu dia a dia agro em redes sociais, né? Então, comecei no Instagram falando sobre o meu dia a dia, postando fotos, postando alguns conteúdos de maneira muito gradativa, né? Eu até então, eu sou um pouco tímido ainda, né? Mas eu tive a ideia de fazer uma sequência de lives. O projeto se chamava Agro e Viola, né? Agro porque são temas relevantes ao agro, que eu no caso eu convidei algumas pessoas para falar sobre um tema relevante, e viola porque às vezes eu colocava uma trilha sonora na viola, que é uma identidade minha, que é a viola, né? E às vezes eu tocava a viola no início ou no final das lives, né? Então foi mais ou menos um projeto de 3 meses, onde eu tive a oportunidade de chamar várias pessoas, inclusive você, falando sobre empreendedorismo no agro. Maravilha. E esse projeto foi muito bacana, a gente conseguiu impactar muitas pessoas no Instagram. Eu lembro quando a gente saiu dessa live, a Bibiana, minha esposa, falou, vocês têm que fazer qualquer coisa nesse sentido. Vamos fazer. Inclusive, a palavra podcast saiu nessa conversa, a gente estava lá no sul de Minas, trabalhando, ela falou, vocês têm que fazer alguma coisa nesse sentido. Aí a gente começou a nutrir essa ideia, e de fato começamos a colocar mais energia, começamos a colocar alguns pontos. Eu gosto de falar que, por mim, depois que a gente de fato decidiu em fazer e gerar conteúdo para o agro e fazer essa defesa e ser mais essa voz para o agro, quando a gente falou, beleza, vamos. Por mim, a gente teria começado depois de uns 7 dias, 10 dias, só operacionalizar e já começar a trazer os convidados. A gente começou a colocar no papel, e eu já queria ir para ação, já queria ir para a prática. E o Ismael veio com toda essa ideia de planejamento, de papel, toda a ideia de burocratização do sistema, que hoje a gente percebe nessa estreia. Graças a Deus a gente está aqui com bastante qualidade, com bastante empenho, e tudo isso fruto de fato a gente ter parado, ter feito um planejamento. Aí começou. Essa virada de chave aí, como você disse lá, foi através do projeto de lives, né? Exatamente. Então chegou o momento, acho que por você ser um consumidor assíduo de podcast, tem também o meu cunhado Lucas, que é consumidor assíduo, acho que foi a partir daí, podemos evoluir as lives para outro tipo de mídia, né?
onde que a gente consiga impactar mais pessoas, né? Então, como o podcast é a mídia que está sendo mais consumida no mundo inteiro, que está em maior expansão, e a gente tem capacidade de impactar milhares de pessoas, e quando a gente viu que o agro, ele nesse cenário dos podcasts, ele não estava tão evoluído, e ainda não está evoluído do jeito que outros segmentos estão, né? E isso é ótimo, né? Vários segmentos tendem a usar os podcasts para gerar informação para quem está indo para o trabalho, para quem está voltando para casa, fazendo uma viagem, aproveitando o tempo na rodovia, né? Fazendo atividade física no sofá de casa. Então, a forma de consumir conteúdos de qualidade mudou. E esse é o nosso papel. Quando a gente viu a oportunidade de fazer um podcast voltado ao segmento agro de uma linguagem diferente, trazendo informações, convidados de temas que não somente pessoas do agro podem consumir. Vamos trazer aqui, vamos falar sobre transgênicos, vamos falar sobre a vida de um vegetariano, um vegano, né, que tem sua ligação com o agro. Exato. Vamos trazer grandes empreendedores, pequenos empreendedores, grandes produtores rurais, pequenos. Vamos falar sobre a questão ambiental. Então, assim, tem tantas coisas que nós ainda temos dúvidas. Imagine quem não está ligado ao agro, né? Então, a gente viu a oportunidade de ser uma voz que possa transmitir o agro de uma visão mais leve, de uma visão verdadeira, de uma visão autêntica, né? Então nós viramos essa chave e como o Douglas já disse, né? A partir do momento que a gente decidiu fazer o podcast, né? Que nem tinha nome, nem era Roots, o Douglas já queria começar a semana que vem. Vamos começar a semana que vem. Douglas, mas como não? A gente vai começar com um webcam, vamos fazer na sala da sua casa aqui mesmo, uns microfoninhos, tá tudo certo. Eu falei assim, Douglas, não dá certo assim. Então, assim, eu até brinco com o Douglas e com as pessoas que a gente conversa que eu sou o planejamento, Douglas é a ação. E nós dois juntos somos uma dupla. Somos o Roots! Que tem tudo para dar certo. Acho aqui, né? Muito bom, muito bom. Então, começamos, botamos aqui tudo no papel, né? Entra uma parte importante que foram as nossas, quando a gente decidiu, a gente falou, beleza, então a gente vai. Aí eu falo que eu tenho uma opinião muito forte, eu defendo demais a minha ideia, desde que eu escute uma ideia melhor, desde que eu escute um argumento que me convença, tá tudo certo. Então, eu mudo também facilmente de opinião, você me convenceu logo que a gente precisava de qualidade, que a gente precisava de um microfone desse, que a gente precisava de uma câmera top, que a gente precisava de comunicação visual legal. Aí, de fato, a gente partiu para fazer as nossas primeiras conexões. Falou, beleza, então o que a gente precisa? A gente precisa de uma marca, a gente precisa de uma identidade visual, a gente precisa encontrar parceiros que nos auxiliem nesse momento. Foi onde a gente encontrou o nosso primeiro parceiro, o Estúdio Astronauta. Por indicação até mesmo do meu cunhado Lucas, né, que já fazia uma prestação de serviço com eles, e o Lucas falou assim, Ismael, procura um Estúdio Astronauta que os caras são feras. Os caras são diferenciados. Então, assim, a nossa base foi realmente começar numa identidade, né? Vamos criar uma marca, vamos criar uma identidade visual, um conceito, onde que a gente possa realmente criar estratégias, né? Então, fizemos algumas reuniões bem legais e com o Estúdio Astronauta, eles compraram a nossa ideia assim de cara, foi bem legal, o Caleb e o Vaz e toda a equipe já compraram a ideia, falou, beleza, vamos embora, vamos junto, já começou a fazer os primeiros rabiscos ali, o Vaz, e eles são muito, muito, muito competentes, muito feras, e tem um diferencial muito top, que eu fiquei convencido nesse momento, assim, eu já tive a oportunidade de trabalhar com comunicação, com outras empresas e tal, e eles me convenceram, assim, numa reunião muito legal, e que eles foram fazer a apresentação da marca para nós. Eu queria antes de você chegar nesse ponto aí, antes dessa reunião, porque eu tive uma reunião sozinho com eles, né, e a gente foi lá como realmente pedir um orçamento, eu fui lá como para conhecer a empresa, né, falar o que é a nossa demanda, e de antemão o Caleb e o Lucas, opa, que bacana, interessante e tal, me passaram o orçamento. Quando eles me enviaram o orçamento, né, do serviço deles, de criação de marca, identidade, toda a parte de estratégia, né, inclusive de gestão de redes sociais, sim, eu lembro que deu 5 dígitos. E eu falei assim, Douglas do céu, negão, o que nós vamos fazer? Vamos tentar, né? Vamos tentar fazer uma parceria aqui.
E foi aí que a gente realmente voltou com eles, fizemos uma apresentação nem era Roots, né? Era do podcast. E jogamos claramente na mesa, ó, nós não temos verba, nós precisamos realmente de uma parceria. O que vocês podem fazer? Aí nesse momento eu lembro claramente onde que o Calebre falou assim, Ismael, tamo junto, vamos ser parceiros. Vamos tocar o projeto. Vocês nos ajudam, a gente te ajuda e tá tudo junto porque a gente acredita no projeto. Foi bem legal. Qual o nome que vai ser? Aí começou. Aí voltando, nessa primeira reunião que eles mostraram a identidade e tal, acho que não teve nenhum ajuste aquela reunião, né? Nem meio, a hora que vê do jeito que tá aí hoje, foi o jeito que eles construíram toda a nossa mídia social, as nossas mídias são geridas por eles e com a baita qualidade, cada semana com post de qualidade. E o que me chamou a atenção foi um planejamento estratégico muito bem feito. Então, passaram todo um planejamento de onde é que a gente estava, para onde é que a gente ia, onde é que a gente queria seguir, e isso de fato faz toda a diferença. Ali eu vi muito profissionalismo, porque quando eu, né, de fora enxergava o marketing, eu enxergava de fato o logotipo, eu enxergava de fato as redes sociais de uma maneira bem rasa, e ali eu tive bastante profundidade. Foi bem legal, eles são nossos parceiros, acompanhem, tá rolando o QR Code deles na tela aí, clica que vai direcionar direto pro Instagram deles, vocês vão ver todo o conteúdo, eles atendem todo o Brasil. Quem tiver, você empresário que está precisando organizar essas questões digitais, essas questões de marca, conversa com os meninos, os caras são fera demais. Quer crescer em 2022? Quer fazer a empresa tomar um novo caminho, um novo direcionamento? Contrata, entra em contato com o Estúdio Astronauta, os caras são feras em identidade visual, a criação da marca em si, né? Os caras são muito bons. A gestão de redes sociais, né? Tráfego pago. Então, vocês que viram... Conversa com os caras, Vocês que viram aqui esse movimento do Roots, tudo nas mãos do Estúdio Astronauta, viu? Saímos de lá, fomos pra casa do Faelo. Faelo, quem que é o Faelo? O Faelo é o... nosso produtor de áudio e vídeo, aí né? Sim. Nós discutimos a ideia, falou, beleza, agora a gente vai precisar de quem faz captação, porque desde o início a nossa ideia era fazer o podcast com áudio e vídeo. Falou, beleza, quem é que vai manjar, quem é que manja dos Paranauê do áudio e vídeo na cidade? Chegamos num nome só, chegamos no Faelo, o Ismael ligou pra ele, marcou uma reunião, ele recebeu a gente na casa dele, no sofá dele, aí sim foi uma outra reunião maravilhosa, e o Ismael com toda a organização dele, fez uma apresentação de PPT top, e aí ele foi vendo os PPT, ele tá ali dando risada, e ele foi vendo aquela apresentação, e eu lembro de uma frase dele bem legal, ele falou assim, a gente vê muito projeto, a gente vê muita gente com ideias novas, mas com um nível de organização de vocês, falando pra mim hoje onde vocês estão, e onde é que vocês querem chegar. De fato, esse projeto tem tudo para dar certo. Eu não vi nada parecido ainda. Aposto no projeto de vocês da mesma maneira. A gente chegou para poder fazer um orçamento, para a gente poder fazer o nosso planejamento contábil financeiro e saímos de lá com uma possível parceria. Depois desenrolamos algumas reuniões. E o Faelo, que é referência em filmagens, hoje ele está especializado, faz né? muitos casamentos, mas faz toda essa parte de filmagem. Também tá rolando o QR Code que vai levar vocês aí para as páginas dele, vale a pena conferir. Justamente. O cara é fera. Faelo Filmes, então, faz qualquer tipo de evento, se a gente for pensar em filmagens, né? Então, são especialistas em casamentos, mas fazem lives também, fazem eventos empresariais. Então, entre em contato aí com o pessoal da Faelo Filmes, porque no ano de 2021... o que eu vi de live sertaneja produzida pela equipe da Faelo não foi brinquedo, não. Viu? Maravilha. Aí, em tese, a gente tá... E a transmissão aqui agora, quem tá fazendo? Faelo Filmes! Tamo junto. Muito bom. E a ideia é quando a gente sai de uma identidade criada, de todo esse racional, quando a gente despreocupa com filmagem e tal, aí a gente vai começar a pensar e voltar todo o foco pro conteúdo, voltar todo o foco pra agenda, voltar todo o foco para impactar pessoas, para trazer de fato relevância para o nosso cenário. A gente começa a pensar em agenda, a gente começa a pensar em possíveis parceiros, a gente começa a pensar em todo esse universo agora voltado já para o agro, né? A gente começa a fazer as primeiras conexões, os primeiros andamentos, e a gente encontra mais parceiros também para a gente poder
pra gente poder tocar esse barco juntos. Eu lembro que nossa estratégia lá atrás, quando a gente sentou e falou assim, nós precisamos desse pilar. Eu lembro que nós falamos assim, nós precisamos de bons profissionais ao nosso lado, nós precisamos de boas pessoas e nós precisamos de alta tecnologia. Maravilha. Então vamos começar com a régua lá em cima, pensando em tecnologia. Vamos largar esses webcam de lado e vamos trabalhar com... Lapela. Vamos largar o webcam em lapela e vamos trabalhar com microfones referência no planeta, né? E com ótimas filmagens em termos de qualidade. Então, quando a gente pensou em parceiros, né? Parceiros no agro, né? Quem que nós vamos chamar, quem que nós vamos convidar? E, sinceramente, a gente pensou que ia ser até mais fácil conseguir parceiros, né? Nós fizemos várias reuniões no tempo que cabia no nosso tempo livre, né, negão? Muitos sábados, muito final de sexta-feira. E recebemos muito não, né? Muitos nãos. E recebemos alguns poucos sim, mas foram aqueles poucos sim que realmente nos deram força para a gente estar aqui hoje, né? E uma empresa que deu sim para nós de cara foi a Cultura Agromais. Até mandar um abraço para o César e para toda a equipe da Cultura Agromais, por ter incentivado, por ter realmente incentivado, investido no Roots, para a gente promover esse agro que é importantíssimo para nós, tá? E a Cultura Agromais, eu queria falar um pouco dela. A Cultura é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as nossas lavouras, né? Ela tem o lema de entender, acompanhar e entregar o que há de melhor para o produtor, né? Que é o nosso grande ator do agro. A equipe está presente no campo, dia a dia com o produtor, buscando sempre uma agricultura com identidade, com serviços e soluções para atender com qualidade. Então, conheço a Cultura Agromais, né? Antes de ser Cultura Agromais, conheço a cultura lá atrás, na época que eu comecei a fazer um estágio lá por um tempo curto, e dá para entender que as raízes da cultura são muito fortes, né? São pessoas que estão ali realmente para dar o melhor para o nosso agro. Atualmente, a companhia está com 5 unidades, né, em Patrocínio, Patos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Alagoas, e com um projeto de expansão para mais 3 unidades esse ano, que é Capinópolis, Pirajuba e Ituverava. Para saber mais sobre cultura, use o QR Code que está na tela, que você está vendo aí, né? Ou acesse diretamente nas plataformas do Instagram, LinkedIn, Facebook e YouTube. Basta pesquisar Cultura Agromais. Grande abraço a todos da Cultura Agromais. Um abraço, César, um abraço, equipe. Maravilha. Fechamos parceria com eles, depois a gente foi, eu lembro que a gente desenhou um racional de onde é que a gente ia buscar parceiros, quais segmentos e tal, pra gente poder defender. E sempre a ideia foi trazer parceiros que tivessem o mesmo brilho no olho que nós, tivesse a mesma pegada. A mesma sintonia, né? Eu falo até energia, assim. Exato. Né? Aí nós fizemos uma reunião muito boa, com a turma da Baú Agro. Nossa, maravilha. Durval e Poliana. Que sintonia, que energia. Durval e Poliana nos receberam lá com maestria, com um café maravilhoso. Tomamos alguns 2 ou 3 cafés bem legais, bem gostosos. Saímos energizados de lá, viu? E ali fizemos, foi uma ideia de fazer uma reunião de prospect e a gente sempre falou da Baú. E foi legal porque o Durval nos questionou por que a gente estava ali, por que a Baú. Foi uma pergunta muito legal dele. Depois da apresentação, né? Depois a gente falou, beleza. Fizemos a apresentação para prospectar o investimento da Baú Agro. O Durval e a Poliana ficaram também encantados com o projeto, com a nossa energia, com o nosso sinergismo. Falaram, tamo junto. E ele fez alguns questionamentos, me ficou na cabeça esse questionamento dele. Por que vocês escolheram a Baú? Por que não fulano? Por que não ciclano? Por que não? E ele queria de fato escutar essa ideia desse sinergismo, e aqui entra um ponto-chave dessa parceria, que é essa mesma energia, essa mesma busca pela humanização, a mesma busca de princípio, a mesma busca, no caso deles, a Baú Agro é uma fazenda especializada na produção dos mais nobres cafés, vai falar de café especial. Já são nossos convidados, a gente já está organizando a agenda para os dois. Durval e a Poliana vêm aqui para falar um pouco mais desse universo. Eu lembro que eu comecei a questionar um pouco dos negócios do Durval, e eles produzem não só o grão café, mas produtos também industrializados, e eu questionei lá de umas latinhas e tal, bem legal, que eles atendem o mercado externo, são muito fortes também, estão fortalecendo bastante o mercado interno nas cafeterias mais nobres do Brasil.
Eu questionei de alguns cafés, de algumas misturas, de umas latinhas bem bonitas, a Poliana nos explicou de umas edições especiais e tal. E eu falei, ô Durval, vou precisar vocês vão lá, depois já de parceria fechada, a gente já tava organizando, a gente já tava comemorando, pegando na mão. Falei, Durval e Poliana, vocês vão lá no podcast, no Roots Podcast, pra gente falar um pouquinho mais desse universo. Mas antes disso, eu tenho que vir cá fazer um estágio aqui para poder entender desse cenário, desse mercado. É tudo muito novo, essa parte para mim de industrialização, né? O café, para mim, é muito novo. Tive bastante inserido no mercado de hortaliças, de cereais, tá? O café de alguns meses para cá que eu tô mais inserido nele. E ele falou, de jeito nenhum. E igual a você, milhares de pessoas não têm um conhecimento específico sobre o universo. Então nós vamos estar lá e você vai me fazer as perguntas lá. Você vai ser um desconhecido igual milhares de espectadores serão. Foi bem legal. Já tá aqui o convite, já a Baú Agro, eles estão no mercado de produção há 37 anos. Tem toda essa pegada de produção com princípio, produção com humanização. E são nossos grandes parceiros. Também clica aqui no QR Code para enxergar um pouquinho mais desse universo, enxergar um pouquinho mais dessa produção. Justamente. E foi o nosso último parceiro, né, que nós fechamos, bem nos 45 do segundo tempo. E a essência da Baú, é bom a gente relembrar aqui, que é buscar a sustentabilidade do negócio, né? Eles trabalham além do tradicionalismo, a modernidade. Então eles buscam esse equilíbrio dentro dos negócios e vocês vão saber um pouco mais nos próximos episódios sobre a Baú. Legal? Maravilha. Grande abraço, Durval, Maravilha, Poliana, maravilha. Sotomil, a todos. Foi muito bom. Aí a gente chega no universo de parcerias fechadas e nesse momento a gente já estava desenhando a agenda, né? Quem que a gente vai trazer e tal. Então a gente decidiu em fazer a estreia, em fazer hoje somente eu e o Ismael, para a gente poder, de fato, falar um pouquinho já desse nosso universo. Criar essa conexão, né? Desse nosso cenário enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto agrônomos. Contar um pouquinho dessa história, como surgiu o Roots. Nós estamos com muita expectativa para esse projeto, estamos com muita expectativa para, de fato, impactar e ser mais essa voz do agro, trazer muita informação de relevância, informação de qualidade, para a gente poder, de fato, contribuir para a vida de cada um de vocês que estão conosco aqui nesse universo. Justamente. Essa é a nossa linha do tempo, até o dia de hoje, nosso lançamento, né, a nossa estreia. Muito obrigado a você. Essa é a nossa história, né? De uma forma bem compacta, né? Maravilha. Já caminhando para o encerramento? Já caminhando para o encerramento. Na semana que vem, quem que nós temos, hein? Então, a gente, só recapitulando, né? Então, nós teremos programas semanais, programas toda quarta-feira. Às 19h30. Às 19h30, transmitidos aqui no YouTube. Depois vai para todas as plataformas digitais. Vocês nos acompanham, a Turma do Astronauta organiza tudo isso aí para nós. E a gente terá semanalmente convidados para a gente tratar dos mais diversos temas deste grande universo. Semana que vem vai estar conosco o Makoto Sekita, um grande empresário no segmento, iniciou na hortaliça, hoje é uma empresa que trabalha multiculturas, trabalha vários segmentos aqui da nossa região do Alto Paranaíba, da cidade de São Gotardo, são referências nacional no segmento de produção. De HF? Família tradicional japonesa, vai trazer muita coisa legal. Aí a gente vai ter um fio condutor, que é a imigração japonesa para o agro brasileiro, né? Então a gente vai contar essa história, esse fio condutor, e depois a gente vai contar sobre essa história bacana que eles fizeram no Padap. O Macotão tem muita coisa, muita história boa para contar. E no dia 19, nós temos o Juliano Tarabal, e ele que é executivo da Federação dos Cafeicultores do Cerrado Mineiro, e nós vamos falar sobre a quarta onda do café. E ele que é uma pessoa que eu ainda não conheço pessoalmente, né? Mas vou fazer questão, juntamente com você, meu irmão, de tomar um café. A gente vai fazer um café juntos aqui. E nós, além de falarmos sobre café, a gente vai tomar um café na taça, que é o que ele vem falando sobre essa quarta onda de café. E além disso, né? Ele já prometeu, vai trazer o café campeão do Brasil. É verdade. Que é daqui da região, do Carmo do Paranaíba. Vai trazer o café campeão do Brasil na premiação do Cup of Excellence. Maravilha. Bom. E nós temos para fechar o mês. Para a gente encerrar dia 26, né? O mês de janeiro, dia 26, a gente traz um empresário da cidade de Patos de Minas, referência também no agronegócio brasileiro, Cláudio Nasser de Carvalho. Vai ser uma figura também importantíssima para trazer, para contribuir para esse grande universo nosso agro. Tenho certeza que vai ser uma história, vai ser um bate-papo e vai trazer umas histórias bem legais também desse universo. Eu tenho alguns questionamentos bem legais para fazer para ele, algumas observações. Também. Vai ser bem legal. E o tema dele, o fio condutor, vai ser
Empreendedorismo na Alma. E ele que é presidente do Grupo Alma, né? Exato. Alma com U. E nós vamos tratar sobre essa visão empreendedora que ele tem aí, pensando não só na região, mas no agro brasileiro, né? Bacana. Maravilha, meu irmão. Muito obrigado a você que acompanhou Obrigado. a gente. Muito obrigado. Até semana que vem. Tamo junto. Tamo junto. Abraço, gente. Abraço. Até lá.